Deixe a verdade te cobrir. Veja quem você realmente é agora, manchada como todos nós. A Serra Gaúcha acordava coberta por névoa espessa naquela manhã de sábado. Gramado parecia cidade de conto europeu. Chalés de madeira envernizada, ruas arborizadas com hortênsias floridas, turistas caminhando devagar com cafés quentes nas mãos. No coração da zona turística mais nobre, erguia-se o restaurante Bela Vista como monumento de vidro e pedra clara. 3 andares de elegância calculada. Varandas que abraçavam vista panorâmica do vale, onde névoa descia como rio lento. Dentro, lustres de cristal importado refletiam luz dourada sobre mesas separadas por distância proposital, nada de intimidade forçada, tudo pensado para que ricos não precisassem ouvir conversa de outros ricos. Fernando Meirelles chegou às 10 da manhã para supervisionar preparativos do almoço. 39 anos, cabelo penteado com gel caro, camisa social italiana aberta no colarinho, aquele tipo de descuido calculado que grita: tenho tanto dinheiro que nem preciso me esforçar. Ele caminhava entre mesas vazias com olhar que avaliava cada detalhe, guardanapo mal dobrado ali, taça com marca de dedo a colar. Nada escapava. Bela Vista não era apenas restaurante. Era templo onde Fernando oficiava como sumo sacerdote da exclusividade, onde cada prato servido custava o salário semanal de um trabalhador comum, onde carta de vinhos tinha rótulos que turistas fotografavam só para postar nas redes sociais. Mas o segredo verdadeiro do sucesso não estava na comida, estava na seleção brutal de quem podia cruzar aquela porta de vidro fumê. Fernando construíra império não apenas vendendo experiência gastronômica cara, mas vendendo algo mais valioso para certa classe de gente, a garantia de que pobres não entrariam. Ele chamava isso de curadoria de público. Seus garçons eram treinados como seguranças disfarçados de atendentes, sabiam identificar pela roupa, pelo sotaque, pelo jeito de andar, quem não se encaixava no perfil. E quando alguém inadequado insistia, Fernando pessoalmente tomava a frente da expulsão. Não de forma discreta. Não. Ele fazia espetáculo público porque humilhação era parte do produto. Clientes ricos pagavam não só pela comida, mas pelo show de ver pobre sendo colocado no lugar dele. Ana chegou às 11 para turno da tarde. 42 anos que pareciam 50, não pela aparência, que ela mantinha digna apesar de tudo, mas pelo peso nos ombros de quem sustenta 3 vidas sozinha com salário mínimo e gorjetas incertas. Entrou pela porta dos fundos, trocou roupa no vestiário apertado que cheirava a mofo e produtos de limpeza, amarrou avental branco sobre o uniforme preto simples. No armário de metal onde guardava a bolsa surrada, pequena imagem de Nossa Senhora das Graças presa com fita adesiva olhava com ternura imutável. Ana tocou a imagem com ponta dos dedos, gesto automático, pequena oração sem palavras, antes de fechar porta e subir para salão. Ela não gostava de trabalhar ali. Cada dia era humilhação silenciosa. Clientes que estalavam dedos para chamar a atenção dela como se chamasse cachorro. Fernando que repreendia na frente de colegas por sorrir demais para cliente que ele julgava inadequado. Salário que mal pagava aluguel enquanto Fernando trocava de carro importado todo ano. Mas ela precisava daquele emprego. 3 filhos em casa, 2 na escola, um com problema respiratório que exigia remédio caro, e nenhum ex-marido pagando pensão. Então Ana engolia a vergonha diária e sorria para turistas que nem a enxergavam como pessoa real. O restaurante encheu rápido depois do meio-dia. Famílias ricas, casais em lua de mel, grupos de amigas ostentando bolsas de grife. Movimento normal de fim de semana. Fernando circulava entre mesas como anfitrião de reality show, cumprimentando clientes especiais, sugerindo vinhos, sorrindo aquele sorriso que não chegava aos olhos. Tudo corria conforme roteiro ensaiado até que, por volta das 3 da tarde, porta da frente se abriu devagar e mulher entrou. Ela vestia roupa de tecido barato e desbotado, daquelas blusas que se compra em banca de feira por R$10. Calça velha com joelhos gastos. Chinelos de borracha surrados. Trazia sacola plástica na mão, dessas de mercado popular, toda amassada e reutilizada 1000 vezes. Cabelo grisalho preso em coque simples. Rosto marcado por sol e trabalho duro, mas olhos tinham algo que não combinava com miséria visível do resto. Algo sereno. Algo que não pedia permissão para existir, apenas existia com dignidade que nenhuma pobreza conseguia apagar. Movimento no salão não parou, mas mudou de ritmo. Alguns clientes olharam de soslaio, aquele tipo de olhar rápido que julga e condena em meio segundo. Garçom mais próximo da entrada congelou com bandeja na mão, sem saber o que fazer. A mulher caminhou devagar até balcão, onde Fernando conferia conta de mesa. Ela parou ali, esperou ele perceber presença dela.
Quando Fernando finalmente virou e viu aquela figura parada na frente dele, rosto dele endureceu instantaneamente. Desculpe incomodar. A voz dela era suave, tipo de voz que não tem costume de gritar. Eu caminhei muito hoje. Será que o senhor poderia me dar um copo de água? Só isso. Um copo de água. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu eternidade. Fernando olhou para ela de cima a baixo com nojo tão visível que era quase violência física. Alguns clientes próximos pararam de comer para assistir, entretenimento inesperado no cardápio. Ana, que passava com bandeja de sobremesas para a mesa do canto, sentiu o estômago revirar. Ela conhecia aquele olhar de Fernando. Vinha tempestade. Água. Fernando repetiu a palavra como se fosse xingamento. Aqui não é fonte pública não, viu? Também não é abrigo, nem igreja que distribui sopa. Ele inclinou o corpo na direção dela com agressividade contida. Vá beber no chafariz da praça. É lá que gente como você pertence. A mulher não recuou. Não demonstrou raiva. Apenas tristeza suave passou por aqueles olhos estranhos. Só um copo de água, senhor. Jesus ensinou que negar água ao sedento é negar a ele mesmo. Aquela menção religiosa foi gasolina na fogueira. Fernando detestava moralismo piegas. Detestava a pobre que vinha com conversa de fé tentar despertar pena. Seu rosto ficou vermelho, não de vergonha, mas de fúria. Ele virou, pegou taça de vinho tinto que cliente acabará de devolver reclamando que estava quente demais, voltou e, diante de 30 testemunhas mudas, jogou líquido vermelho no rosto da mulher. Tome sua água. A voz dele ecoou pelo salão inteiro. E saia daqui antes que eu chame segurança. Vinho escorreu pelo rosto dela como sangue. Pingou do queixo, manchou blusa surrada, formou poças no chão de mármore italiano. A mulher ficou parada ali, não em choque, não em humilhação paralisante, mas em tristeza tão profunda que parecia vir de lugar anterior ao tempo. Ela limpou o rosto devagar com manga da blusa, olhou para Fernando por último instante longo demais, e murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir direito porque a respiração de 30 pessoas tinha parado ao mesmo tempo. Então ela virou e saiu. Porta de vidro fumê fechou atrás dela com som abafado. E na ausência súbita daquela presença estranha, salão inteiro respirou junto, parte em alívio, parte em vergonha alheia, parte em excitação mórbida de ter presenciado cena que virará a fofoca por semanas. Mas algo impossível aconteceu que apenas Ana percebeu porque estava mais perto. Onde gotas de vinho caíram no mármore, manchas ficaram. Não manchas normais que pano remove. Manchas que brilhavam suavemente, como se líquido tivesse penetrado pedra polida de forma que desafiava a física. E por 3, talvez 4 segundos, perfume impossível de rosas frescas, não perfume artificial de produto de limpeza, mas perfume verdadeiro de jardim primavera, preencheu o salão inteiro antes de desvanecer como suspiro. Ana sentiu arrepio subir pela espinha. Ela olhou para a imagem pequena de Nossa Senhora das Graças que carregava mentalmente para todo lugar, e soube com certeza absoluta que algo sagrado acabará de ser profanado. Que aquela mulher não era mendiga comum. E que Fernando tinha cruzado linha que separava a crueldade humana de sacrilégio divino. Movimento voltou ao normal devagar. Clientes retomaram conversas em tom mais baixo. Fernando limpou mãos em guardanapo como se tivesse tocado algo contaminado. Voltou para o escritório sem olhar para trás. Mas Ana ficou parada ali, bandeja tremendo imperceptivelmente nas mãos, olhando para manchas no chão que brilhavam como brasas apagando, e sentiu no peito o peso que não era dela, era dor de testemunhar injustiça tão grande que nem lágrimas conseguiam expressar. Aquele dia terminaria como tantos outros. Mas semente de transformação impossível acabará de ser plantada. E sementes de milagre não pedem licença para germinar. Elas apenas esperam tempo certo. E céu já começara a contagem regressiva. Fernando dormiu bem naquela noite. Consciência limpa de quem acredita que fez o certo. Na cabeça dele, expulsar aquela mulher não foi crueldade, foi manutenção de padrão. Proteção de investimento. Defesa de reputação comercial construída tijolo por tijolo ao longo de 12 anos. Ele acordou segunda-feira com o sol atravessando persiana elétrica do apartamento cobertura, tomou café preparado pela empregada doméstica que mal ousava olhar nos olhos dele, vestiu terno cinza que custava 3 salários mínimos e foi para restaurante revisar cardápio de inverno com chefe francês que contratara por salário absurdo. A vida de Fernando era sequência ininterrupta de conquistas visíveis. Carro importado na garagem, relógio suíço no pulso, reserva sempre cheia de clientes que pagavam fortunas só para dizer que jantaram no Bela Vista.
Ele postava fotos nas redes sociais, não de comida, mas de estilo de vida. Viagens para a Europa com pretexto de pesquisa gastronômica, vinícolas exclusivas, jantares em restaurantes estrelados. Tinha 40 mil seguidores que o idolatravam como símbolo de sucesso empreendedor brasileiro. Nenhum deles sabia que Fernando construíra império não sobre talento culinário, chefe cuidava disso, mas sobre engenharia social de exclusão. Sobre transformar discriminação em marca registrada. Enquanto isso, Ana acordou segunda-feira às 5 da madrugada com despertador estridente de celular barato. Levantou no escuro para não acordar filhos que dormiam em quarto minúsculo que os três dividiam, 2 camas encostadas nas paredes, roupas penduradas em varal de corda porque não havia guarda-roupa suficiente. Ela preparou o café fraco, aquele que rende porque põe menos pó e mais água. Comeu pão com margarina em pé na cozinha apertada enquanto esquentava leite para deixar pronto quando os meninos acordassem. Vestiu o uniforme que lavara a mão na noite anterior porque não tinha dinheiro para a lavanderia, saiu de casa às 5h30 para pegar ônibus lotado que demorava 1 hora até Centro de Gramado. Sentada no banco duro perto da janela embaçada, Ana não pensava em Fernando diretamente. Pensar nele dava uma raiva que ela não podia se dar ao luxo de sentir porque raiva consome energia que ela precisava para sobreviver. Mas pensava na mulher. No rosto dela. Naqueles olhos que eram tristes mas não derrotados. E no perfume impossível de rosas que Ana tinha certeza absoluta de ter sentido, mesmo que nenhum cliente tivesse comentado. Talvez porque ela estava mais perto, ou talvez porque céu escolhe quem percebe seus sinais. Segunda-feira no restaurante começou com reunião de equipe. Fernando reuniu garçons, cozinheiros, auxiliares no salão ainda vazio que cheirava produto de limpeza e piso encerado. Ele ficou em pé na frente de todos como general inspecionando tropas. Vocês viram o que aconteceu sábado. Começou sem rodeios. Aquela pessoa que entrou aqui pedindo água. A palavra pessoa saiu da boca dele com um tom que sugeria que nem isso ela era. Alguns de vocês ficaram sem saber o que fazer. Então vou deixar política clara. Este não é estabelecimento beneficente. Não distribuímos água, comida ou qualquer tipo de favor para quem não é cliente pagante. Ele cruzou braços. Se alguém entrar aqui com aparência inadequada, vocês chamam a mim ou ao gerente. Não oferecemos nada. Não damos atenção. Direcionamos educadamente para a porta. Entendido? Silêncio constrangido. Alguns garçons assentiram com cabeça baixa. Ana mordeu língua com tanta força que sentiu gosto de sangue. Queria gritar que negar água a ser humano sedento era crime, era pecado, era vergonha. Mas ela tinha 3 bocas para alimentar e nenhum diploma que conseguisse emprego melhor. Então ficou calada como sempre ficava, engolindo palavras que viriam veneno se faladas. Mas Lucas, garçom novo de 23 anos que começara no mês anterior, levantou mão timidamente. Com licença, senhor Fernando, voz tremia levemente. Mas não é ilegal recusar copo de água. Acho que estabelecimentos são obrigados por lei a fornecer água potável. Fernando olhou para Lucas com desprezo gelado que fez o rapaz encolher. Lei também protege direito de propriedade, rapaz. Eu decido quem entra e quem não entra. E mais, se você não concorda com a política da casa, fica à vontade para procurar emprego em lugar mais alinhado com sua sensibilidade social. Pausa calculada. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Lucas baixou olhos, rosto vermelho de humilhação. Desculpe, senhor. Entendi. Reunião terminou 5 minutos depois. Equipe dispersou em silêncio tenso. Ana passou por Lucas no corredor estreito que levava a copa e tocou o braço dele de leve, gesto pequeno de solidariedade que não precisava de palavras. O rapaz olhou para ela com olhos marejados de raiva impotente e Ana viu nele reflexo de si mesma 15 anos atrás, quando ainda acreditava que injustiça podia ser combatida com coragem. Agora ela sabia que coragem de pobre não muda sistema. Apenas te faz perder emprego. Os dias seguintes trouxeram mais do mesmo. Fernando intensificou vigilância na porta. Contratou segurança discreto, homem alto de terno preto que ficava perto da entrada com função explícita de filtrar quem tentava entrar. Turistas ricos eram cumprimentados com sorrisos largos. Pessoas de aparência simples eram interceptadas antes mesmo de alcançar porta com desculpas inventadas. Reserva obrigatória, dress code específico, evento privado hoje. Não era verdade. Era barreira invisível de preconceito revestida em política comercial. Na quarta-feira à noite, Ana chegou em casa exausta depois de turno de 10 horas em pé sem pausa decente para almoço,
porque Fernando descontava do salário minuto extra que garçons passavam em intervalo. Filhos já tinham jantado. Pão com salsicha que vizinha preparara porque Ana pagava R$ 20 por semana para a mulher cuidar das crianças até ela voltar. Gabriel, o mais velho de 13 anos, estava fazendo lição de matemática com caderno surrado sobre mesinha que também servia de jantar. Pedro, de 11, assistia televisão velha com imagem chiada. E Sofia, a caçula de 7 anos com asma crônica, dormia no sofá desgastado com respiração sibilante que Ana reconhecia como prenúncio de crise. Ana sentou na beira do sofá, passou mão no cabelo da menina. Precisava comprar bombinha nova de corticoide que custava R$ 80, metade da gorjeta de semana inteira. Ela fechou olhos, sentiu o peso do mundo sobre ombros finos demais para carregar tanto sozinha. E ali, naquele silêncio de casa pobre onde o único som era chiado da televisão e respiração difícil da filha, Ana sentiu raiva transformar-se em desespero. Minha Nossa Senhora, sussurrou sem abrir olhos, mãos entrelaçadas sobre colo. Não sei mais o que fazer. Trabalho tanto, mas nunca é suficiente. E hoje vi aquele homem expulsar outro trabalhador, pedreiro que parou só para pedir direção. O Fernando riu na cara dele. Riu. Voz embargou. Como pode, senhora? Como pode alguém ter tanto e ainda achar pouco? E a gente que não tem nada, não vale nem copo de água. Não houve resposta audível. Céu não fala com trovões e relâmpagos para gente comum. Mas Ana sentiu, não sabe explicar como, mas sentiu, calor suave no peito. Como mão invisível tocando o coração cansado. Como promessa silenciosa de que oração não cai em vazio, mesmo quando parece que ninguém escuta. Naquela mesma noite, Fernando jantava em restaurante concorrente avaliando o serviço deles para manter-se atualizado. Enquanto saboreava risoto de funghi porcini regado a vinho branco de R$ 500 a garrafa, celular vibrou com notificação. Vídeo que cliente postara sábado finalmente viralizara, flagrante do momento exato em que Fernando jogou o vinho na mulher pobre. Comentários dividiam-se violentamente. Metade indignada, isso é crime. Absurdo. Desumano. Outra metade defendendo, empresa privada tem direito de escolher clientes. Mendigos querem transformar tudo em ponto de assistência social. Ele está certo em proteger negócio dele. Fernando leu comentários com satisfação crescente. Polêmica era publicidade gratuita. E mais, era afirmação de que não estava sozinho. Havia legião de pessoas que pensavam como ele, que acreditavam que pobreza era defeito moral, que exclusão era direito legítimo de quem venceu na vida. Ele compartilhou o vídeo nos próprios perfis com legenda calculada. Empresários sérios entendem. Manter padrão não é elitismo, é profissionalismo. Bela Vista não pede desculpas por ser o que é, excelência sem concessões. Post explodiu. 1000 curtidas em 1 hora. 100 comentários de apoio de outros empresários. E 3 canais de notícias pedindo entrevista. Fernando sorriu para a tela iluminada. Ele transformará a vergonha em troféu. Crueldade em marketing. Enquanto saboreava a vitória de ter convertido o sacrilégio em lucro, Ana ajoelhava em silêncio ao lado da cama estreita onde filhos dormiam amontoados, rezando o terço de plástico gasto, pedindo para Nossa Senhora das Graças fazer aquilo que justiça humana não fazia. Tocar coração de pedra de homem que esquecera que também era pó, também era nada diante de eternidade. Também um dia precisaria de misericórdia que negava a outros. E nas sombras entre oração e escárnio, entre humilhação e arrogância, entre pobreza digna e riqueza vazia, decisão estava sendo tomada em tribunal que Fernando não sabia que existia. Onde cada ato é registrado. Onde vinho jogado em rosto de pobre não evapora apenas, marca céu como acusação escrita com fogo. E onde paciência infinita tem limite quando se transforma em permissão para a maldade continuar se multiplicando. O vídeo não parou de circular. Em 3 dias, alcançou 2 milhões de visualizações. Programas de televisão debatiam o caso em mesas redondas acaloradas. Até onde vai o direito do empresário, versus dignidade humana é inegociável. Fernando foi convidado para participar de programa de entrevistas em canal de notícias de Porto Alegre. Aceitou imediatamente, não por necessidade de se defender, mas por oportunidade de amplificar sua mensagem. Na quinta-feira à noite, ele apareceu na televisão com terno azul marinho impecável, postura confiante de quem não tem dúvida sobre suas convicções. A apresentadora, mulher de meia idade com expressão neutra profissional, começou com pergunta direta. Senhor Fernando, o vídeo mostra claramente o senhor jogando vinho no rosto de uma mulher que apenas pediu água. O senhor não acha que reagiu de forma desproporcional?
Fernando inclinou-se levemente para a frente, gesto ensaiado de quem vai explicar algo óbvio para quem não entende. Olha, com todo respeito, essa narrativa de coitadinha que só pediu água ignora contexto completo. Bela Vista é estabelecimento que construí com suor e investimento de milhões. Tenho responsabilidade com clientes que pagam, e pagam caro, por experiência exclusiva. Não posso permitir que restaurante vire ponto de mendicância. Onde ficam direitos dos meus clientes pagantes? Onde fica meu direito de proteger patrimônio? Mas era só um copo de água, a apresentadora insistiu, voz contendo incredulidade que tentava disfarçar com profissionalismo. Hoje é copo de água. Amanhã é prato de comida. Depois vira abrigo. Linha precisa ser traçada. Fernando cruzou braços. E deixa eu te falar uma coisa. Hipocrisia está em quem me critica mas fecha a janela do carro quando o mendigo se aproxima no sinal. Eu apenas tenho coragem de fazer publicamente o que todo mundo faz privadamente, estabelecer limites. A entrevista continuou por 15 minutos. Fernando não recuou 1 milímetro. Terminou com frase que sabia que viraria manchete. Pobreza não é atestado de santidade, e riqueza não é certificado de maldade. Eu venci na vida. E quem não gosta, problema é deles, não meu. Comentários nas redes sociais explodiram novamente. Mas dessa vez, algo mudou. Movimento de boicote começou a se organizar. Hashtag Boicote Bela Vista ganhou força. Grupos de ativistas agendaram protestos na porta do restaurante para sábado seguinte. Mas ao mesmo tempo, movimento contrário surgiu. Hashtag Eu Apoio Fernando, com empresários defendendo liberdade de empreender sem patrulhamento ideológico. A sociedade rasgou-se ao meio. E Fernando, no centro do furacão, sentia-se mais poderoso do que nunca. Reservas não caíram, pelo contrário, aumentaram. Elite que sempre frequentou Bela Vista intensificou presença como forma de apoiar empresário perseguido por politicamente correto. Fernando aumentou preços em 20%. E restaurante continuou lotado. Mas longe dos holofotes, nas sombras da estrutura que sustentava aquele império, dor real se multiplicava sem câmeras para registrar. Lucas, o garçom que ousara questionar Fernando na reunião, foi demitido na sexta-feira com desculpa inventada. Não se encaixa mais no perfil que buscamos. O rapaz tinha 23 anos, morava com mãe viúva que dependia do salário dele para pagar aluguel atrasado. Quando recebeu notícia, sentou no vestiário dos funcionários com cabeça entre mãos e chorou lágrimas de humilhação e desespero. Ana encontrou ele assim, abraçou aquele menino que poderia ser filho dela e sussurrou: "Isso não é sobre você, Lucas. É sobre ele. E eu prometo, juro pela Virgem Santa, que isso não vai ficar assim." Mas promessa soou vazia até para ela mesma. O que garçonete de 42 anos sem estudo formal poderia fazer contra empresário poderoso com advogados caros e apoio de metade da elite regional? Maria, faxineira de 58 anos que limpava banheiros do Bela Vista havia 6 anos, foi demitida na mesma semana. Motivo? Fernando decidiu que ela não mantinha padrão estético adequado, eufemismo cruel para dizer que ela era velha demais, gorda demais, com dentes imperfeitos demais para servir em estabelecimento que vendia imagem. Maria recebeu notícia sem direito a explicação decente, apenas envelope com acerto e ordem de deixar uniforme no vestiário. Ela saiu pela porta dos fundos carregando sacola com pertences pessoais. Voltou para casa onde marido desempregado esperava com 3 netos que cuidavam porque filha trabalhava em cidade vizinha. Aquela noite, Maria não conseguiu jantar. Ficou sentada na varanda de casa simples de madeira na periferia de Gramado, olhando para nada, pensando como iriam pagar conta de luz que vencia em 5 dias. E houve mais. Marcelo, cozinheiro auxiliar de 31 anos, foi flagrado por Fernando dando resto de comida que seria descartada para morador de rua que esperava no beco atrás do restaurante. Fernando explodiu com fúria desproporcional. "Você não foi contratado para fazer caridade com meu patrimônio. Cada grama de comida aqui tem custo que sai do meu bolso." Marcelo tentou explicar que era comida que iria para lixo de qualquer forma, mas Fernando não quis ouvir. Demissão por justa causa. Acusado de apropriação indevida. Marcelo, que sustentava esposa grávida de 7 meses, viu vida desmoronar em 3 minutos de fúria de patrão que nunca precisou escolher entre pagar aluguel ou comprar comida. Ana testemunhava tudo com coração partindo em pedaços diários. Cada colega demitido era ferida aberta. Cada humilhação que Fernando distribuía como rei cruel em trono de soberba era gota de veneno envenenando a alma que ela tentava manter limpa através de oração. Mas oração parecia não alcançar nada.
Fernando prosperava. Crueldade dele era recompensada com dinheiro, fama e apoio. E vítimas. Vítimas viravam estatísticas invisíveis. Números de desemprego, famílias despejadas, crianças passando fome enquanto o restaurante a 500 metros de distância jogava fora comida suficiente para alimentar bairro inteiro. Na segunda-feira seguinte, Ana chegou para turno e notou um movimento estranho. 3 empresas de limpeza especializada estavam no salão com equipamentos industriais, tentando remover manchas de vinho do chão de mármore. Técnicos aplicavam produtos químicos fortes, usavam escovas elétricas, até lixa fina. Nada funcionava. As manchas permaneciam, não apenas permaneciam, mas pareciam ter se intensificado. Brilhavam com luminosidade sutil que era mais perceptível quando luzes do salão estavam apagadas. Fernando observava com irritação crescente. Isso é impossível. Mármore italiano de primeira qualidade não mancha assim. Vocês são incompetentes. O técnico mais experiente, homem de 60 anos que trabalhava com pedras havia 40, olhou para Fernando com expressão desconcertada. Senhor, em 4 décadas de profissão, nunca vi nada assim. Vinho não deveria penetrar mármore polido dessa forma. É como se tivesse sido gravado na pedra. Ele passou o dedo sobre mancha e sentiu calor impossível. Retirou mão rapidamente, olhou para próprios dedos como se tivessem tocado algo proibido. Sinceramente, eu não sei o que é isso. Mas não é fenômeno natural. Fernando mandou cobrir manchas com tapete persa caro, $3.000 de artesanato iraniano usado como curativo sobre ferida que não fechava. Mas à noite, quando o restaurante estava vazio e apenas luz de emergência permanecia acesa, empregados que ficavam para fechar sussurravam que manchas brilhavam através do tapete. Que perfume de rosas voltava inexplicavelmente. Que temperatura do salão caía alguns graus especificamente sobre aquele ponto, como se chão respirasse frio sobrenatural. Ana sabia o que aquilo significava. Não porque fosse estudiosa de teologia ou mística, mas porque fé simples de pobre às vezes enxerga o que olhos educados de rico não conseguem ver. Aquelas manchas não eram acidente químico. Eram assinatura. Marca deixada por presença sagrada profanada. E quanto mais Fernando tentava apagar, mais elas permaneciam, não como castigo, mas como testemunho. Como prova registrada em pedra de que injustiça não evapora só porque ninguém mais se importa. Naquela noite, Ana voltou para casa com peso no peito que não era apenas cansaço físico. Era dor espiritual de testemunhar maldade triunfando dia após dia. Encontrou Sofia, a caçula, tendo crise de asma, respiração sibilante que assustava mais do que doía. Ana aplicou bombinha velha que já estava quase vazia, pegou menina no colo e embalou até a respiração normalizar. Sofia dormiu com cabeça no ombro da mãe, e Ana ficou ali parada, sentada na beira do sofá desgastado, olhando para teto manchado de infiltração do apartamento alugado que mal podiam pagar. E ali, naquele silêncio de pobreza onde o único som era a respiração ainda difícil da filha nos braços, Ana tomou decisão. Não decisão de vingança, porque fé dela não permitia isso. Mas decisão de clamor. De levar aquela dor toda que testemunhava diariamente para o único tribunal que ainda funcionava quando justiça humana falhava. Tribunal de oração, onde pobre tem voz tão alta quanto rico, onde lágrima de mãe trabalhadora pesa mais que ouro de empresário cruel, onde Nossa Senhora das Graças, mãe de todos os humilhados da terra, escuta súplica que juízo humano ignora. Sexta-feira à noite, depois de turno exaustivo, Ana não voltou para casa direto. Pegou o ônibus até Centro Histórico de Gramado e desceu na frente da Igreja Matriz de São Pedro. Construção centenária de pedra cinza, torre única apontando para céu encoberto de inverno gaúcho. Vitrais que durante o dia deixavam luz colorida entrar, mas à noite eram apenas sombras de santos imóveis. Ela subiu degraus gastos pelo tempo e empurrou porta pesada de madeira que gemeu nas dobradiças antigas. Interior da igreja estava vazio. Silêncio sagrado que só pedra secular conhece envolvia nave escura iluminada apenas por velas votivas tremulando no altar. Cheiro de incenso velho e cera derretida. Bancos de madeira envernizada alinhados em fileiras perfeitas. E no altar-mor, imagem de Nossa Senhora das Graças, 2 metros de gesso pintado com manto azul e branco, mãos estendidas de onde raios de luz dourada desciam como promessa visual de que graça nunca acaba, sempre desce para quem precisa. Ana caminhou devagar pelo corredor central, genuflexão rápida diante do sacrário, e ajoelhou-se no primeiro banco. Tirou o terço surrado de plástico azul da bolsa, único bem que herdara da mãe morta havia 10 anos. Segurou cruz pequena entre dedos calejados de tanto esfregar louça e limpar mesa, e começou a rezar.
Mas não eram orações decoradas de Ave Maria repetida mecanicamente. Era conversa. Era desabafo. Era choro de alma que não aguenta mais carregar peso sozinha. Minha mãe das graças. Voz embargada ecoou suave na nave vazia. Eu não sei mais o que fazer. Trabalho naquele lugar há 8 anos. Sustento meus 3 filhos sozinha. Acordo todo dia às 5 da madrugada. Volto para casa às 11 da noite. E nunca é suficiente. Nunca. Lágrimas começaram a cair sem que ela tentasse segurá-las. Mas não é por mim que eu vim aqui, senhora. É por aquela mulher. Aquela que ele jogou o vinho. Ana apertou o terço com força que fez crucifixo marcar palma da mão. Eu vi os olhos dela, mãe. Vi tristeza tão funda que parecia vir de lugar anterior ao mundo. E tinha algo nela. Algo que eu reconheci porque vi na senhora. Dignidade que miséria não consegue quebrar. Amor que humilhação não consegue matar. Soluço escapou. E ele jogou bebida vermelha nela como se fosse o sangue do seu filho sendo derramado de novo. O silêncio que se seguiu não era ausência de som, mas presença de escuta. Ana sentiu, não com ouvidos mas com algo mais profundo, que cada palavra estava sendo registrada. Que oração não estava caindo em vazio, mas sendo recolhida como lágrima em frasco celestial onde Deus guarda choro de pobre que ninguém mais enxuga. Eu não peço vingança, minha mãe. A senhora ensinou perdão. Sei disso. Mas peço que ele veja. Que coração de pedra dele amoleça antes de destruir mais vidas. Antes de ensinar outros que crueldade é virtude. E peço especialmente. Voz quebrou completamente. Peço que aquela mulher tenha sido consolada. Porque se ninguém na terra consolou ela, ao menos que céu tenha abraçado. Ana ficou ali ajoelhada até joelhos doerem. Rezou o rosário completo 3 vezes seguidas, mistérios dolorosos porque dor era o que enchia coração naquela noite. Quando finalmente se levantou, pernas tremiam de cansaço e frio da igreja sem aquecimento. Mas algo havia mudado. Não em circunstâncias externas. Fernando continuaria cruel, restaurante continuaria templo de exclusão, injustiça continuaria invisível para quem não queria ver. Mas dentro dela, certeza impossível de explicar se instalou. Oração fora ouvida. E resposta estava vindo, não como ela imaginava talvez, não no tempo que ela esperava, mas vindo como maré que não se vê formando no horizonte mas que inevitavelmente alcança a praia. Ela saiu da igreja com perfume impossível de rosas frescas envolvendo-a como abraço invisível. Olhou para trás uma última vez. Imagem de Nossa Senhora das Graças parecia inclinada levemente na direção dela, ou talvez fosse apenas sombra de vela tremulando. Mas Ana soube que não era ilusão. Soube que aquela mulher misteriosa que Fernando profanou não era apenas mendiga comum. E soube que misericórdia estava prestes a fazer o que justiça humana não fazia. Tocar coração intocável, quebrar orgulho em quebra e ensinar lição que nem dinheiro, nem poder, nem soberba conseguiriam apagar. A noite de Gramado estava fria e silenciosa quando Ana pegou o último ônibus para casa. Mas dentro dela, calor de esperança ardia como vela que vento não consegue apagar. Porque fé de pobre não precisa de garantias visíveis. Fé de pobre é acreditar que Deus escuta choro que nenhum ouvido humano valoriza. E que quando o tempo certo chega, tempo de Deus, não tempo de homem, milagre acontece não como mágica barata, mas como justiça restauradora que transforma pedra em carne e ódio em amor. E naquela noite, no céu que Fernando não acreditava que importava, decreto foi assinado. Misericórdia faria a última visita. Ofereceria a última chance. Porque amor de mãe, ainda mais mãe de Deus, nunca desiste de filho perdido. Mas se filho recusar abraço, então justiça tomaria lugar onde misericórdia foi rejeitada. E Fernando estava prestes a descobrir que há coisas neste mundo e além dele que nem dinheiro compra, nem poder controla, nem soberba protege. O relógio celestial começara a contagem regressiva. E visitação estava marcada para a noite seguinte. Sábado amanheceu com céu pesado de nuvens baixas que pareciam carregar chumbo. Gramado acordou coberta por neblina tão densa que escondeu montanhas ao redor, transformando cidade turística em ilha suspensa em branco leitoso. Temperatura caiu para 8 graus, frio úmido de serra que penetra ossos e faz corpo tremer mesmo sob casacos grossos. Era tipo de dia que turistas adoravam porque justificava chocolate quente e fundi, mas que trabalhadores odiavam porque tornava trajeto de ônibus ainda mais longo e desconfortável. Ana acordou com sensação estranha no peito. Não era dor física, mas algo mais sutil, como se o coração estivesse vibrando em frequência diferente do resto do corpo.
Ela preparou o café fraco como sempre, acordou filhos com beijo na testa de cada um, deixou orientações para Gabriel cuidar dos irmãos menores, e saiu no escuro frio da madrugada. Mas antes de fechar porta, voltou ao quartinho apertado, abriu gaveta da comoda velha onde guardava poucas roupas que tinha, e pegou o terço de plástico azul. Colocou no bolso do casaco surrado. Não sabia por quê. Apenas sentiu que precisaria dele. O ônibus demorou 40 minutos a mais por causa da neblina. Motorista dirigia devagar demais, com faróis amarelos mal rasgando brancura opaca. Ana sentou no banco gelado perto da janela embaçada, passou o dedo desenhando cruz na condensação do vidro, e rezou baixinho enquanto o veículo chacoalhava por curvas da serra. Não eram orações específicas. Apenas repetição suave. Mãe das graças, proteja-nos. Mãe das graças, não nos abandone. Mãe das graças, vem em nosso socorro. Quando chegou ao Bela Vista às 10 da manhã, movimento já começava. Turistas ricos escapando do frio em restaurante aquecido, pedindo cafés caros e chocolate importado. Fernando estava em forma especialmente boa. Sorriso largo, cumprimentos efusivos, postura de anfitrião que sabe que está ganhando todas as batalhas. O boicote que ativistas tentaram organizar semana passada fracassou completamente. Protestos murcharam. E reservas para almoço de sábado estavam esgotadas com lista de espera. Para Fernando, era a confirmação final de que tinha razão, de que mundo real, diferente de mundo idealizado de gente que reclamava na internet, concordava com ele. Mas Ana via o que ele não via. As manchas no chão embaixo do tapete persa continuavam brilhando à noite. Ela sabia porque ficará até tarde na sexta ajudando a fechar. E 2 vezes naquela semana, perfume impossível de rosa surgira do nada no meio do expediente, durando apenas segundos antes de desvanecer. Outros funcionários comentavam em sussurros nervosos. Seu João, o gerente de salão de 62 anos que trabalhava ali desde a inauguração, tinha cruzado olhar com Ana e dito apenas: tem algo errado nesse lugar. Algo que eu não sei dar nome, mas que arrepia quando fico sozinho aqui à noite. O dia arrastou-se com normalidade tensa. Clientes entravam e saíam. Pratos eram servidos. Gorjetas caíam sobre mesas. Fernando supervisionava tudo com olhar de águia. Ana servia com sorriso profissional que aprenderá a manter mesmo quando a alma sangrava por dentro. Mas havia peso no ar, como pressão atmosférica antes de tempestade, quando animais ficam inquietos e céu fica de cor estranha mesmo sem nuvens visivelmente ameaçadoras. Às 5 da tarde, turno de Ana deveria terminar. Mas Fernando pediu que ela ficasse até fechar porque 2 garçons faltaram, um doente, outro demitido dias atrás sem reposição ainda. Ana aceitou porque hora extra significava R$30 a mais, e R$30 eram diferença entre comprar frango ou apenas arroz e feijão para a semana. Ela ligou para Gabriel avisando que voltaria mais tarde, pediu para ele esquentar janta dos irmãos e dar remédio de Sofia na hora certa. Restaurante esvaziou gradualmente. Último cliente saiu às 10h15. Funcionários começaram o processo de fechamento, lavar louça, limpar mesas, varrer chão, organizar salão para domingo. Fernando dispensou a equipe às 10h40, ficando apenas ele, Ana e seu João que contava a caixa no escritório pequeno ao lado da cozinha. Ana terminou de dobrar últimos guardanapos de tecido às 11 horas. Corpo doía de cansaço. 13 horas em pé quase sem parar. Ela foi ao vestiário trocar roupa, guardou o uniforme no armário de metal, pegou bolsa surrada e casaco velho. Quando fechou a porta do armário, imagem pequena de Nossa Senhora das Graças colada com fita adesiva dentro da porta olhou com ternura imutável. Ana tocou imagem com ponta dos dedos, gesto automático que fazia todos os dias, mas dessa vez sentiu calor impossível sob dedos. Como se gesso de imagem estivesse vivo e morno como pele humana. Ela retirou mão rapidamente, olhou para próprios dedos desconcertada. Depois olhou novamente para a imagem. Por fração de segundo, não mais que isso, pareceu que boca pintada de Nossa Senhora moveu-se levemente, quase como início de sorriso. Ana piscou. Imagem estava imóvel como sempre esteve. Mas perfume de rosas preencheu o vestiário minúsculo por 3 segundos antes de desaparecer. Mãe Santa! Ana sussurrou, coração acelerando. Não era medo. Era reconhecimento. Como encontrar alguém que você conhece profundamente mas nunca viu pessoalmente. A senhora está aqui, não está? Não houve resposta audível. Mas certeza instalou-se no peito de Ana com força de revelação. Algo ia acontecer naquela noite. Algo que ela precisava testemunhar. Ela saiu do vestiário, atravessou o corredor estreito,
e entrou no salão onde Fernando organizava cadeiras antes de sair. Seu Fernando, a voz dela saiu firme, surpreendendo ela mesma. O senhor quer que eu fique mais um pouco? Ajudar a terminar? Fernando olhou para ela com sobrancelha erguida. Por quê? Tá precisando de hora extra? Ana poderia ter dito sim, seria verdade. Mas não era por isso. Não, senhor. É só que, hoje sinto que não devo ir ainda. Não sei explicar. Fernando deu de ombros. Faz o que quiser. Eu vou ficar mais 1 hora revisando pedidos de segunda. Pode ficar se quiser, mas não vou pagar hora extra por você ficar à toa. Tudo bem, Ana respondeu. Não era sobre dinheiro dessa vez. Seu João terminou contagem de caixa, despediu-se e saiu. Silêncio engoliu o restaurante com som abafado da porta de vidro fumê fechando. Fernando foi para o escritório pequeno ao lado da cozinha. Ana ficou no salão, sentou em banco perto do altar de entrada. Não sabia por que usou a palavra altar mentalmente, mas era o que parecia, lugar sagrado profanado aguardando restauração. Ela tirou o terço do bolso, segurou cruz entre dedos e começou a rezar baixinho. Não rosário formal com estrutura rígida de mistérios e dezenas. Apenas conversa contínua, palavras que brotavam do coração sem filtro de liturgia. Minha mãe das graças, eu sei que a senhora está aqui. Não sei como sei, mas sei. Sinto a senhora no ar, no perfume impossível, no calor da imagem que tocou minha mão. Lágrimas começaram a cair silenciosas, molhando contas de plástico barato do terço. Aquela mulher que ele humilhou, era a senhora, não era? Não no sentido de ser aparição visível para todo mundo, mas era a senhora testando o coração dele. E ele falhou. Meu Deus, como ele falhou! O salão estava silencioso exceto por som abafado de Fernando mexendo em papéis no escritório. Luzes principais estavam apagadas, apenas iluminação noturna de segurança permanecia. Pequenas lâmpadas amareladas que criavam sombras longas e estranhas entre mesas vazias. Ana continuou, não sei o que vai acontecer, mãe. Mas sei que a senhora não desiste de ninguém. Mesmo de homem que jogou vinho no seu rosto. Mesmo de coração duro como pedra. Porque a senhora é mãe, e mãe nunca desiste de filho, mesmo filho que cospe em seu amor. Soluço escapou. Então eu peço, se a senhora vai visitá-lo hoje, se vai dar última chance para ele ver verdade, deixe isso transformá-lo. Não pela minha causa, nem pela causa dos colegas que ele demitiu, mas pela causa dele mesmo. Porque homem que vive sem amor no coração está morto mesmo respirando. Temperatura do salão caiu perceptivelmente. Ana viu própria respiração transformar-se em névoa branca na frente do rosto. Não era frio de ar-condicionado, era frio de outra natureza. Frio que vinha não de ausência de calor, mas de presença de algo imenso demais para corpo humano processar sem tremer. Eu fico aqui, mãe, Ana sussurrou, apertando o terço com força. Fico aqui rezando. Porque sei que batalha não é travada apenas no visível. Tem guerra acontecendo agora mesmo entre anjos e demônios pela alma dele. E eu quero que oração minha seja peso na balança a favor da misericórdia. Relógio na parede marcava 11h35. Silêncio era tão completo que Ana ouvia próprio coração batendo. E então, som impossível de negar, passos suaves no chão de mármore. Não passos de Fernando, ele estava no escritório fechado. Eram passos vindos da entrada. Ana virou cabeça lentamente, coração quase parando. Porta de vidro fumê estava trancada. Não houve som de abertura. Mas havia alguém ali. Figura feminina de roupa simples, sacola surrada na mão, cabelo grisalho preso em coque. A mesma mulher que Fernando humilhara dias atrás. Mas agora havia luz. Não luz de lâmpada ou vela. Luz que vinha da própria figura, suave, branca dourada, como lua cheia refletindo em água parada. E perfume de rosas, não mais sutil ou fugaz, mas intenso como o jardim inteiro florescendo dentro do salão fechado. Ana caiu de joelhos involuntariamente. Não de medo, mas de reverência visceral que corpo reconhece antes de mente processar. Terço escorregou dos dedos tremendo, contas batendo no chão com som de chuva pequena. Minha senhora, Ana conseguiu murmurar. A figura virou o rosto na direção dela. Olhos profundos como poços de misericórdia infinita envolveram com olhar que não julgava, apenas amava. Boca moveu-se sem emitir som audível, mas Ana ouviu perfeitamente dentro da própria alma. Sua oração trouxe-me aqui, filha.
Agora testemunhe o que acontece quando Misericórdia oferece última chance a coração que escolheu pedra em vez de carne. A figura caminhou suavemente em direção ao escritório onde Fernando trabalhava alheio, e Ana permaneceu ajoelhada, incapaz de se mover, incapaz de fazer qualquer coisa exceto rezar com intensidade que nunca experimentara antes. Porque sabia que próximos minutos decidiriam não apenas destino de Fernando, mas talvez destino de centenas de vidas que crueldade dele ainda destruiria se não fosse detida agora. As contas do terço brilhavam suavemente no chão onde caíram. E Ana, com lágrimas escorrendo incontroláveis, começou a rezar Ave Maria em sussurros urgentes, não 50 vezes, não 100, mas quantas fossem necessárias até que misericórdia vencesse ou justiça tomasse lugar definitivamente. A porta do escritório abriu-se sozinha com som baixo de dobradiça. E grito abafado de Fernando ecoou no silêncio sagrado do salão transformado em teatro de julgamento celestial. Fernando estava sentado em cadeira de couro atrás de mesa pequena coberta com notas fiscais e planilhas impressas quando ouviu a porta do escritório abrir. Irritação imediata tomou conta dele. Tinha certeza de que trancara aquela porta. Levantou olhos do computador preparando-se para reclamar com Ana, mas palavras morreram na garganta. A mulher estava parada no batente. A mesma que ele expulsara. Mesmas roupas surradas, mesma sacola de mercado amassada. Mas havia algo profundamente errado na cena. A luz. Ela não deveria estar iluminada daquela forma. Não havia lâmpada direta atrás dela. O corredor estava escuro. No entanto, o contorno do corpo dela brilhava suavemente como se absorvesse luz inexistente e a devolvesse transformada. Como você entrou aqui? Fernando levantou-se bruscamente, cadeira rangendo contra piso. Tentou soar autoritário, mas voz saiu com tremor imperceptível. Restaurante está fechado. Estou chamando polícia. Ele estendeu mão para telefone e sobremesa, mas dedos congelaram a centímetros do aparelho. Não porque algo físico o impedisse, mas porque olhos dela, aqueles olhos que o incomodaram desde o primeiro encontro, o perfuraram com intensidade que paralisou músculos. Você jogou vinho em meu rosto, Fernando. A voz dela era suave como sempre, mas agora carregava peso. Não volume alto, mas densidade, como cada palavra pesasse toneladas e pressionasse ar do pequeno escritório. Negou-me água. Expulsou-me de seu estabelecimento. Mas eu voltei. Olha aqui, Fernando tentou recuperar controle. Eu não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas... Por que misericórdia sempre volta? Ela continuou como se ele não tivesse falado, oferecendo última chance antes de justiça. E então transformação começou. Não foi instantânea como o raio. Foi gradual como o amanhecer, lento demais para bloquear, rápido demais para ser ilusão. As roupas surradas começaram a brilhar. Tecido barato transformou-se em manto azul celeste branco imaculado que fluía como água viva mesmo sem vento. Sacola de mercado alongou-se, refinando-se, tornando-se cetro delicado de lírios brancos impossíveis de estarem florindo em pleno inverno. E sobre a cabeça dela, surgindo como se sempre estivesse ali apenas invisível, coroa discreta de 12 estrelas que pulsavam com luz própria, não dourada como metal, mas branca prateada como estrelas verdadeiras. Fernando recuou até bater contra a parede atrás dele. Boca abriu, mas nenhum som saiu. Cérebro se recusava a processar o que olhos viam. Não era mágica de teatro. Não era truque de luz. Era a realidade se dobrando para revelar verdade que sempre esteve escondida sob disfarce de pobreza. O escritório inteiro mudou. Paredes desapareceram não para a escuridão, mas para a luz. O pequeno cômodo de 3 metros quadrados expandiu-se impossível, tornando-se espaço sem limites definidos, não vazio, mas preenchido por presença que Fernando sentiu como peso sobre peito, como mão invisível apertando o coração. Maria, porque agora não havia como negar que era ela, Mãe de Deus, Rainha dos céus, Virgem das graças, aproximou-se dele com passos que não faziam som. Fernando estava encostado na parede, ou onde parede estivera segundos atrás, pernas tremendo tanto que mal sustentavam o peso do próprio corpo. As manchas que o vinho deixou no seu chão não são apenas vinho. Ela apontou para além do escritório, em direção ao salão. Fernando seguiu o gesto dela involuntariamente e viu através de paredes que não existiam mais. Tapete persa tinha desaparecido, e manchas no mármore brilhavam intensamente como brasas vermelhas pulsando com vida própria. São marcas de profanação. Eu não sabia, não podia saber. Fernando começou a balbuciar, mas ela levantou mão suavemente e palavras dele secaram. Você me tratou como escória.
A tristeza na voz dela era pior que qualquer raiva. Era a dor materna de mãe vendo o filho cuspir em amor que ela oferecia. Jogou líquido vermelho em mim como soldados romanos me cobriram com sangue de meu filho. Cada gota que caiu não apenas marcou mármore, mas registrou-se nos céus como sacrilégio. Ela chegou mais perto, e Fernando viu com horror que onde vinham atingir a rosto dela naquele dia, rosto que agora era belo de forma que nenhum artista jamais capturou em pintura, havia marcas luminosas. Não feridas, mas luz acusatória que queimava mais que fogo. Não! A palavra saiu de Fernando como gemido. Joelhos cederam e ele desabou no chão, mãos tremendo incontrolavelmente. Terror absoluto, não de monstro ou demônio, mas de ter profanado o sagrado e agora estar na presença do que profanara, destruiu toda arrogância, toda soberba, toda estrutura de negação que ele construíra para justificar crueldade. Venha ver o preço de transformar discriminação em virtude. Maria estendeu mão para ele, não para puxá-lo com força, mas oferecendo escolha. De fazer do desprezo aos pobres sua marca registrada. Venha ver o que realmente significa ser desprezado por quem tem poder sobre você. Fernando não queria tocar aquela mão. Sabia instintivamente que toque seria portal para algo que não poderia desver, não poderia esquecer. Mas também sabia que não havia escapatória. Que aquele não era convite opcional, mas convocação para julgamento que ele vinha adiando vida inteira através de camadas de justificativas e racionalizações. Tremendo como folha em vendaval, ele estendeu mão e tocou dedos dela. O escritório explodiu em luz. E Fernando deixou de existir como Fernando. Consciência dele foi arrancada de corpo próprio e atirada em outros corpos, outras vidas, outros sofrimentos. Ele ia experimentar na própria alma cada grama de dor que causará. Ia sentir cada humilhação que distribuíra. Ia viver do outro lado do balcão, do outro lado da porta de vidro fumê, do outro lado da linha invisível que separava pessoas adequadas de gente indesejada. No salão, Ana continuava ajoelhada rezando com intensidade desesperada. Ela não via o que acontecia dentro daquele espaço transformado onde Fernando enfrentava a verdade sobre si mesmo. Mas sentia. Sentia porque ar inteiro vibrava com tensão de alma sendo despida de ilusões, de coração de pedra sendo partido para que pudesse ser refeito em carne. As contas do terço em sua mão estavam quentes, não de calor físico, mas de algo mais. Como se orações estivessem sendo tecidas em corda invisível que mantinha Fernando ancorado em misericórdia enquanto justiça mostrava a verdade brutal. Ana rezava não apenas com palavras, mas com lágrimas que caíam sem parar, com soluços que sacudiam o corpo cansado, com fé que não entendia mecanismos do que estava presenciando mas confiava que propósito era restauração, não destruição. Não o deixe se perder, mãe. Ela sussurrava entre ave-marias. Mesmo ele sendo cruel, mesmo ele tendo profanado seu rosto sagrado, não o deixe se perder. Porque perdê-lo seria a vitória do inferno, não do céu. Perfume de rosas intensificou-se até ser quase insuportável, não de tão forte, mas de tão puro. Como respirar céu líquido. Ana sentiu presença ao lado dela, mas não ousou levantar olhos. Apenas continuou rezando, dedos movendo contas automaticamente enquanto a alma gritava súplicas que palavras não alcançavam. E no espaço entre o visível e invisível, entre tempo humano e eternidade, Fernando estava morrendo para si mesmo. Cada verdade revelada era a morte de imagem que construíra. Cada dor experimentada era agonia de ego sendo crucificado. Mas morte não seria final. Seria apenas preparação para a ressurreição, se ele escolhesse aceitá-la em vez de agarrar-se a cadáver de quem sempre foi. O prenúncio terminara. Julgamento começara. E próxima hora decidiria se Fernando Meirelles emergiria daquela noite como homem transformado ou se fecharia coração definitivamente, escolhendo pedra eterna em vez de carne vulnerável que pode sangrar mas também pode amar. Fernando não estava mais em seu corpo. Flutuava em espaço anterior à luz. Maria estava diante dele, não mais mendiga, mas revelada em glória. Manto azul e branco, coroa de 12 estrelas, rosto que misturava tristeza e amor impossíveis. Nos olhos dela, Fernando viu o reflexo real de si mesmo. Homem de medo transformado em ódio. Fernando, você construiu império sobre feridas não cicatrizadas. Transformou-as em armas para ferir outros. Eu trabalhei duro. Mas trabalho duro não justifica coração duro. Ela mostrou Ana ajoelhada rezando. Aquela mulher reza por você. 8 anos de humilhação, mas reza por salvação, não vingança. Por que voltou? Por que não me destruiu? Porque sou mãe. Esta é a última chance.
Se teu coração endurecer, justiça tomará lugar. Ela tocou o peito dele. Fernando gritou, alma aberta como livro. Ele foi sugado para corpo de Ana. Era Ana agora. Acordava às 5, corpo doendo. Ônibus lotado. Invisível. Fernando visto de baixo era aterrorizante. A experiência terminou. Fernando soluçava. Não sabia. Não sabias porque não querias. Segunda visão. Cascata de destruição. Lucas pensando em suicídio. Maria com netos famintos. Marcelo desesperado. Terceira visão. Quando Fernando jogou vinho, anjos choraram, demônios celebraram, Cristo virou-se de lado. Visão final. 2 futuros. Recusa. Prosperidade seguida de julgamento eterno. Aceitação. Dor de reconstruir seguida de paz eterna. Sacrilégio pode ser redimido através de reparação. Maria tocou manchas no chão. Estas desaparecerão quando reparação for completa. Eu farei tudo. Mudança será difícil. É reconstruir o que destruíste. Ela desvaneceu. Cada pobre é Cristo disfarçado. Fernando caiu, colidiu com o chão do escritório. Ana encontrou o tremendo. Não sou eu quem precisa perdoar. É a senhora. Mas ela já perdoou. Ela ajudou a levantar. Reparação começou. Maria mostrou mais verdades. Nos olhos dela, Fernando viu momentos da vida dela. Maria jovem em Jerusalém. Pobre, desprezada. Belém, portas fechando. Não temos vaga. Estábulo onde Deus nasceu entre animais. Eu sei o que é ser rejeitada. Mas eu escolhi pobreza por amor. Você escolheu riqueza por medo. Calvário. Fernando sentiu cada martelada. Soldado oferecendo vinagre, líquido manchando o véu. Quando jogaste vinho, foi escolha de ficar com os que crucificaram. Cristo chorando, incapaz de assistir profanação. Ana rezando por ele. Todas as noites. 8 anos. Pedindo conversão, não vingança. Você foi sustentado por orações de pessoas que pisou. Eu farei qualquer coisa. Nunca abandono o filho que clama. Fernando caiu. Ana ajudou, a senhora já perdoou. Escreva amém, se essa história tocou você. Domingo amanheceu. Ana ajudou Fernando a levantar. Trouxe água. Ele bebeu como oração, gratidão por água que negara. Ela me mostrou tudo. Senti o que você sente. Senti medo de mim. O que faço agora? Começa pedindo perdão. Depois devolve o que roubou. Fizeram lista. Lucas no topo. Fernando ligou. Preciso pedir perdão. Oferecer emprego de volta com aumento. Você tá bem? Estou quebrado, mas tentando ser honesto. Lucas chegou desconfiado. Fernando abaixou cabeça. Me perdoa. O quê? Me perdoa por tudo. Te ofereço emprego com salário dobrado e respeito. Silêncio. E os outros? Vou ligar para todos. Palavras são fáceis. Vou provar com ações. Lucas estudou Fernando. Aceito. Mas fico de olho. Resto do dia em ligações. Maria chorou. Marcelo desligou 3 vezes. Alguns aceitaram, outros recusaram. Fernando olhou para manchas. Vão desaparecer? Vão. Quando última pessoa for restaurada. Ajoelhou diante das manchas. Minha mãe, prometo fazer o que mandou. Perfume de rosas voltou. Oração ouvida. Segunda. Fernando removeu placa, reservas obrigatórias. Jogou no lixo. Som como sino de era nova. Contratos novos. Salário dobrado. Seguro saúde. Participação nos lucros. Isso vai quebrar o restaurante. Não vai. Lucro será compartilhado. Eu era monstro. Isso acaba hoje. 1 por 1 assinaram. Cardápio refeito. 3 níveis, incluindo gratuito. Faixa na entrada. Todos bem-vindos. Água gratuita. Clientes ricos cancelaram. Pessoas novas apareceram. Pedreiro entrou. Só queria água. Ana sorriu. Água e sanduíche. Por conta da casa. Homem saiu emocionado. Manchas 10% mais fracas.
Fernando vendeu apartamento, doou metade. Trocou o carro. Bela Vista mudou. Barulhento, vivo, diverso. Faturamento caiu. Sucesso não é só dinheiro. Ana tornou-se amiga, conselheira. 3 meses depois, cooperativa, funcionários 70%. Manchas continuavam desaparecendo. 1 ano depois, Fernando acordava às 6, rezava, caminhava. Transformação em relacionamentos. Ana, irmã. Lucas, confidente. Mulher entrou. Meu marido morreu, mas me fez prometer, Antônio Silva te perdoa. Fernando caiu de joelhos, soluçando. Ela tocou o ombro dele. Ele sabe que você mudou. Manchas quase invisíveis. Bolsas de estudo para filhos de funcionários. Sofia, primeira beneficiária. Ana chorou. Refeições comunitárias aos domingos. Fernando serviu idoso. Deus te abençoe. Você me abençoa, por me dar chance de servir. 14 meses. Manchas quase desaparecidas. Fernando ajoelhou, quase completo. Perfume de rosas. Presença real. Ana ajoelhou. Nossa Senhora deixou isso para lembrar. Profanação virou santidade. Lírio branco crescia onde manchas estiveram. Milagre visível. 2 anos depois. Fernando, 41 anos, tinha paz de consciência limpa. Domingo, aniversário da transformação. Fernando ajoelhou na igreja. Minha mãe das graças, faz 2 anos. Não sei por que mereci segunda chance, mas não desperdicei. Silêncio respondeu, continue. Celebração no Bela Vista. 200 pessoas. Fernando falou, 2 anos atrás, joguei vinho no rosto da Virgem Maria. Merecia destruição. Mas ela ofereceu misericórdia. Vocês me perdoaram. Juntos construímos prova de que nenhum erro é grande demais se houver arrependimento verdadeiro. Ana, salvando você, ela salvou todos nós. Aplausos. Vitória compartilhada. Fernando ajoelhou onde manchas estiveram. Completamente limpo. Mas lírio branco crescia através de mármore. Impossível, mas real. Milagre permanente. Ana ajoelhou ao lado. Nossa Senhora deixou essa flor para lembrar. Onde havia morte, brotou vida. Onde havia ódio, floresceu amor. A história espalhou-se pelo Brasil. Centenas de estabelecimentos mudaram políticas discriminatórias. Dezenas de empresários escolheram transformação antes que fosse tarde. Incontáveis pessoas aprenderam que oração de pobre move montanhas celestiais. A lição permaneceu viva. Dignidade deve ser universal. Negar água sedento é crime contra Deus. Maria continua aparecendo disfarçada, testando corações. E arrependimento sincero transforma manchas de vergonha em flores de redenção que brotam através das pedras mais duras, incluindo corações humanos. Quando você vir pessoa pobre pedindo água, quando cruzar com mendigo, quando encontrar trabalhador sujo de obra, lembre desta história. Pode ser teste. Pode ser anjo. Pode ser Cristo verificando se você aprendeu. O que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. A escolha não é entre ser rico ou pobre. A escolha é entre coração de pedra ou coração de carne. Entre exclusão ou acolhida. Entre servir ego ou servir amor. Fernando escolheu amor após 39 anos escolhendo ódio. Essa escolha salvou não apenas a alma dele, mas dezenas de outras tocadas pela transformação que testemunharam. E você? Que escolha está fazendo hoje? Se essa história tocou seu coração, se você sentiu Maria falando também com você através destas palavras, escreva amém nos comentários. Porque às vezes um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava precisar. É o primeiro passo de transformação que o céu estava esperando você dar. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar que mudança é possível. Com alguém que perdeu esperança. Com alguém que acha que erros do passado são grandes demais para serem perdoados. Porque a maior mentira do inferno é convencer você de que está perdido demais para ser encontrado. E a maior verdade do céu é que misericórdia nunca desiste, apenas espera você parar de fugir e começar a correr na direção dos braços abertos de mãe que nunca abandona filho. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, transformação e amor que restaura. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode ser exatamente a palavra que sua alma estava precisando ouvir hoje. E deixe seu like para ajudar essas histórias a alcançarem mais corações sedentos de esperança.
Que Nossa Senhora das Graças cubra você e sua família com um manto de proteção. Que ela transforme suas manchas em flores. Que ela te ensine a ver Cristo disfarçado em cada pobre que cruza seu caminho. E que você nunca, nunca esqueça, não importa quem você foi, importa quem você escolhe ser a partir de agora. Amém. Rosa Faíscas.